Hoje a gente vai falar sobre um tema que muitos de vocês já ouviram falar ou convivem no dia a dia, mas a gente vai entrar nos detalhes disso, que é cultura, dados, como envolver as equipes nisso. E para falar sobre o tema, eu estou aqui com a Tayeli, gerente de marketing, head de marketing do Grupo RV. Tayeli, seja muito bem-vinda. Obrigada, Gustavo. Obrigada pelo convite. É uma honra estar participando aqui desse podcast e compartilhando um pouquinho de informações e troca com vocês. Que legal. É interessante, né, que a gente fala bastante de dados, especialmente quando a gente está falando de aquisição, de analytics, marketing analytics, mas dados ele vai muito além disso, ele tem a cultura por trás, ele tem os métodos, os processos, como você envolver, porque senão daqui a pouco você tem dashboard de dashboards, né, para estar acompanhando relatórios. Mas antes de a gente entrar de fato nisso, fala um pouquinho, se apresenta para a nossa comunidade, para quem está nos ouvindo no Spotify ou vendo a gente aqui no YouTube. Legal. Te poupei de falar meu sobrenome, então eu vou falar Isso, do meu sobrenome. Favor. Então, meu nome é Tayeli Schwarzhaupt, sou head de marketing do Grupo RV, sou formada em Relações Públicas pela UFSM, Universidade Federal de Santa Maria, e com MBA em Marketing, Criatividade e Inovação. Legal. E você já passou por várias empresas interessantes, até empresas de drones. Você sabe que a gente falou com o Bernardo Brandão no episódio anterior, e tivemos também o Decimo Marketers Meeting, onde a gente falava de carreira, e o consenso lá era, não existe carreira linear. Quanto mais diverso for a sua jornada, quanto mais você experimentar diferentes mercados e conseguir se desenvolver para vender para diferentes pessoas, para diferentes buyers, melhor. Conta um pouquinho sobre essa tua trajetória. Para mim, essa é a mágica do marketing, na verdade. A gente poder atuar e conhecer diversos mercados, aplicar o nosso conhecimento e adquirir conhecimentos de outros mercados também. Então, desde a graduação, eu já comecei, em relações públicas, já comecei a ter um conflito interno de precisar materializar um pouquinho das teorias, dos fundamentos, dos conceitos. E aí, 2012, 2013, lá no interior do Rio Grande do Sul, né, o marketing digital estava começando. Então, as empresas estavam começando a criar suas páginas no Facebook. E aí, encontrei o meu sentido ali, né, de aplicar um pouco dos conceitos fundamentos dentro do marketing digital que a gente conseguia entender um pouquinho mais. Então, comecei lá em empresas trabalhando como SDR, já desde o tempo de faculdade, fui para agência, empresas de imóveis. Me formando lá, vim para Santa Catarina, trabalhei numa empresa de sistema de software de gestão de supermercados, a Gorilla Sistemas, que depois foi adquirida pela Senior em Blumenau. E aí, fiz a minha transição para Florianópolis, que foi onde eu trabalhei na Horus, que é uma empresa de drones, um universo totalmente diferente, uma empresa com soluções muito novas e disruptivas, e aí consegui desenvolver e trabalhar muito essa questão de um novo mercado, que ainda possui muitas barreiras dessa tecnologia, né? Uhum. Então, fiquei um tempo ali, e aí comecei a aplicar todos os fundamentos de marketing. Então, a Horus, para mim, foi uma super escola, assim, de desenvolvimento do marketing digital, de marca, de growth, e foi aí que eu comecei a conseguir me encontrei, né, nessa parte de poder trabalhar com dados, resultados, mensurar e trazer e mostrar o retorno do marketing para a empresa. Que bacana. Eu costumo dizer que, eu já falei essa frase talvez em outros episódios, que o Steve Jobs tem uma célebre frase que ele fala que você não consegue conectar os pontos olhando para frente, mas só quando você olha para trás você consegue entender algumas coisas. Ele fala isso muito relacionado a quando ele fez o curso de letras, né, de caligrafia na universidade, e isso ajudou depois a desenvolver as caligrafias que existem nos computadores hoje, e se o Windows não tivesse copiado, não tinha esse tanto de fonte, né, que são as fontes que temos hoje. Exato. Pensando nisso, olhando para trás, você passou por várias escolas, né, que eu digo, de empresas, e normalmente quando a gente está lá na frente, hoje faz alguns anos que você passou, por exemplo, pela Horus, se você voltasse, o que você teria feito de diferente dentro da sua atuação? O que você teria priorizado? Olha, pergunta bem desafiadora. Essas minhas atuações, elas sempre foram de desenvolver, criar, começar a estruturar um setor, começar a trabalhar com marketing, era um desbravamento, assim. Então, a gente ia aprendendo e fazendo ao mesmo tempo. E aí, o que eu
teria me apoiado mais seriam em mais fundamentos, porque hoje a gente tem muita literatura sobre growth, sobre marketing digital, sobre coisas que funcionam, que te embasam mais teorias, mais metodologias de processos, que na época eu não tinha muito essa base, então a gente ia fazendo e descobrindo. Então, isso me pouparia menos erros, mas também não me traria talvez tantos aprendizados quanto o fazer na prática, né? Então, o que eu teria feito um pouquinho diferente, provavelmente seria trazer um pouquinho mais do conceito de marca, porque como eu tinha essa sede de mostrar resultado, dado, e sempre estar olhando para retorno, muito growth, geração de demanda, às vezes poderia ter faltado um pouquinho dessa base, assim, que sustenta mais, né? Que hoje eu vejo quanto isso faz diferença, né? E consolida mais a marca. Legal, muito bom. E é interessante que você trouxe um tema aí que em breve, a gente já falou sobre isso até com o Galileu, também acho que alguns outros episódios anteriores, se você procurar no Spotify ou até aqui mesmo no YouTube, você vai encontrar, no qual a gente fala sobre branding, né? Eu acredito que a maioria das empresas, elas começam a olhar para branding quando as outras coisas não funcionam mais. É tipo, cara, o branding, agora resolvam aí com o brand porque a aquisição não está funcionando, social não está funcionando. Mas eu acredito que se as empresas dessem um passo atrás e começassem a desenvolver uma cultura de equipe, comunicação e marketing voltada a dados, isso seria diferente, porque os dados iam começar a dar vestígios, a dar indicativos de que... Sinais para onde a gente deve ir, né? Perfeito, sinais, quais os sinais para onde a empresa pode ir e a partir disso tomada de decisões. Então fala pra gente como as empresas podem começar a desenvolver essa cultura mais voltada em dados e trabalhar essa comunicação com marketing. O que eu vejo bastante, empresas maiores ou até mais em capitais, elas já estão mais desenvolvidas e com esse olhar mais para dados. Empresas menores, pequenas, médias empresas e provavelmente mais do interior, elas estão começando agora. Mesma coisa os profissionais de marketing, principalmente quando a gente fala de nós que viemos das humanas, né? A gente não foi formado para olhar para dados. Então, por isso que eu já tive esse conflito lá na época, eu não conseguia... materializar o que eu estava aprendendo na faculdade com o mercado e como é que eu ia apresentar esse resultado. Então, hoje a gente precisa dar esse passo atrás e desenvolver, orientar as pessoas, inspirar as pessoas para que elas vejam que tudo o que elas fazem traz resultado. E isso são passos muito iniciais, muito simples, rotinas, cultura, em que a gente começa a olhar e trazer, por exemplo, dentro de reuniões, dentro de sprints, os resultados que a gente obteve daquela ação, porque hoje a gente consegue mensurar muita coisa, né? Principalmente no digital, mas também no marketing como um todo, retorno de vendas. E aí, isso inspira as pessoas, porque eu só dizer, preciso que tu me traga um resultado, e a pessoa vai lá, desenvolve campanha, desenvolve ações, pensa em campanhas, estratégias, e não vê, ela não sente esse retorno, ela não se motiva a fazer, ir atrás de dados e resultados. Então, quando tu mostra que essa campanha trouxe isso em vendas, resultou nisso, a jornada do lead scoring impactou em tantas vendas, trouxe isso de retorno, isso faz a pessoa se sentir parte desse processo. E aí conecta, né? Marketing, vendas, CS, produto, toda a operação, né? Não fica aquele silo fechado. Eu acho que isso é fundamental, essa conexão entre todos os setores, né? Legal. E olhando para esse cenário como um todo, você enxerga um passo a passo, um processo de como as empresas podem implementar com menos fricção essa cultura de dados? Porque é muito fácil se perder num volume de KPIs e OKRs que se tem hoje dentro das empresas. Então, se você olhar só a KPI de aquisição, você vai passar por desde lá de mídia, de CRM, todo tipo de indicador. Como que as empresas podem seguir um passo a passo, uma metodologia, para, no mínimo, melhorar esse processo e ter menos fricção? Eu vejo que das experiências que eu passei, assim, né? Cada empresa eu conseguia desenvolver um processo ou uma rotina diferente, porque cada empresa estava num estágio de maturidade diferente. E muito provavelmente hoje existem inúmeras empresas em estágios diferentes. E aí essa é até uma barreira, porque a gente vê uma literatura com processos completos, bem desenvolvidos, mas que muitas vezes fogem dessa realidade da empresa. Então a gente precisa adaptar. E aí, muitas vezes, a liderança tem medo de adaptar por não ter o controle daquele processo, se aquilo vai dar certo ou errado, mas a gente precisa, porque senão descola muito da realidade, né? Então, alguns passos assim que a gente pode dar quando as pessoas não olham para dados, porque os dados já estão ali. Hoje, os nossos painéis de Google Analytics, etc., software de gestão, eles já mostram os dados, mas a gente não consegue, às vezes, interpretar, conectar esse dado com o resultado final de toda a jornada do lead.
Então, aí a gente pode trabalhar com principalmente essas métricas que trazem essa jornada do lead, né? Então, dos acessos, visitas, awareness, depois quanto desses leads estão na nossa base, estão entrando, estão convertendo, o que eles estão consumindo dos conteúdos, o que está trazendo mais de retorno, o que está conversando mais com o nosso lead. E aí, claro, né, levantada de mão e depois o fechamento de vendas. Então, e também a parte de retorno desse investimento. Eu estou investindo tanto e o quanto está retornando, que isso, no fim das contas, é o que a diretoria, é o que a empresa olha e pede também. Então, geralmente, esse ciclo assim funciona muito bem. E aí, claro, depois vai inserindo outros números, outros dados para acompanhar, né? Legal.